Rússia anuncia que se retira da cidade de Kherson no dia em que foi comunicada a morte de um dos homens fortes de Moscovo na região. Depois dos discursos dos líderes mundiais, trabalhos na Cimeira do Clima no Egito passam para as mãos dos negociadores. Guterres quer política de tolerância zero face ao greenwashing. Onda de greves na Europa. Milhares de pessoas protestam na Bélgica e na Grécia contra o aumento do custo de vida. Eleições intercalares nos Estados Unidos. Onda vermelha republicana acabou por não se verificar. O exército russo anunciou que se retira da margem ocidental do rio Dnipro, na região de Kherson, sul da Ucrânia, decisão comunicada pelo ministro da Defesa russo, que ordenou às tropas de Moscou que abandonassem a cidade de Kherson. A vida e a saúde dos militares russos são sempre uma prioridade. Devemos também ter em conta a ameaça para a população civil. Certificarmos-nos de que os civis que queiram partir podem fazê-lo. Proceder à retirada das tropas e tomar todas as medidas para assegurar a transferência segura de pessoal, armas e equipamento através do rio Dnipro. Os militares russos estarão a reagrupar-se na margem oriental do rio Dnipro. Kiev tem dificuldade em acreditar nas intenções de Moscovo, mas a ser verdade, trata-se de um revés para a Rússia. Kherson era a única capital regional que dominava nesta guerra que Moscovo começou há 8 meses. A retirada acontece depois de ser anunciada a morte de Kirill Stremuzov, o ucraniano que se juntou aos russos e que tinha sido nomeado por Moscovo administrador adjunto da região de Kherson, falecido num acidente de viação. Era procurado por traição pelas autoridades ucranianas. Este ano, inundações de proporções catastróficas afetaram 33 milhões de pessoas no Paquistão. O país prepara-se agora para o inverno com milhões de desalojados. Na COP27, em Sharm el-Sheikh, no Egito, o primeiro-ministro paquistanês fez um apelo aos países ricos presentes, numa cimeira que tem inscritas oficialmente na agenda as perdas e prejuízos provocados pelas alterações climáticas. Apelamos a todos os que têm o poder e o músculo financeiro para mudar o rumo da história. Dizemos alto e bom som, e é para isso que esta conferência serve, que é agora ou nunca. Para nós, não existe de facto um planeta B. Terminados os discursos de dirigentes mundiais, a ordem de trabalhos da COP27 é agora transmitida às equipas de negociadores que tentarão transformar as declarações de intenções em políticas concretas. Depois de ter aberto a cimeira com alerta para a necessidade de metas ambiciosas para a próxima década, o secretário-geral da ONU, António Guterres, indicou ontem no Twitter que deve haver uma política de tolerância zero face ao chamado greenwashing, prática de esconder a poluição e impacto ambiental através de uma imagem e marketing verde. Há algum cinismo sobre se as promessas são reais e a realidade é que existem desafios reais. Por isso é evidente o que não se pode fazer. Não se pode investir em novos fornecimentos de combustíveis fósseis. Se dizemos que somos emissões zero e que temos fortes ambições climáticas, não podemos continuar a investir em novas fontes de combustíveis fósseis. É esse o problema. É preciso cobrir todas as emissões. Em paralelo, os presidentes da Colômbia, Venezuela e Suriname reforçaram no Egito o apoio a um projeto específico, a proteção da floresta amazónica, aproveitando a cimeira para pedir uma vasta aliança para pôr fim à deflorestação. A África joga em casa na COP27 e os dirigentes africanos esperam que saia de Sharm el-Sheikh uma solução para os problemas que os afetam. O continente é particularmente afetado pelas alterações climáticas e, de acordo com as ONGs no terreno, colheitas e pescas podem cair até 40% e até 40 milhões de pessoas podem ser obrigadas a migrar. Venho de Moçambique, onde 60% da população vive na costa. O aumento do nível da água do mar é um problema. Temos ciclones todos os anos e são cada vez mais intensos. 3 anos depois do ciclone Idai, as comunidades ainda estão a tentar recuperar. São necessários investimentos substanciais para combater as alterações climáticas e, de acordo com a International Finance Corporation, só 2% do setor privado tem vindo a investir para se adaptar ao que o futuro lhe reserva.
Para os próximos 20 anos, precisamos de cerca de 100 mil milhões de dólares de investimento em África para a adaptação. É uma quantia que permitiria superar uma série de desafios. Estamos a falar de um valor de 5 mil milhões por ano, um investimento que nos ajudaria a mudar um pouco o curso atual. Além da falta de investimento, o continente também sofre com as profundas divisões internas. Países que tradicionalmente estão de costas voltadas precisam de se colocar na mesma página para resolver problemas comuns. A Conferência do Clima pode ser um passo no bom sentido, mas o caminho ainda é longo. A Europa vive esta quarta-feira uma onda de greves. Na Bélgica é dia de paralisação geral. Centenas de pessoas responderam ao apelo dos sindicatos e decidiram sair às ruas. Os manifestantes pedem aumentos salariais para fazer face à inflação e aos custos da energia. É uma manifestação pelo poder de compra, pelos salários, pelos apoios sociais. Tudo o que está atualmente bloqueado. Vivemos uma situação de crise, crises em cadeia. Estamos em choque. Homens e mulheres, mesmo os de meios mais ricos, estão chocados com a atual fatura energética. Na Grécia, a greve geral afetou o setor dos transportes, da educação, os hospitais e até mesmo o funcionamento de certos meios de comunicação social. O descontentamento generalizado levou milhares de pessoas às ruas e resultou em confrontos entre manifestantes e a polícia em Atenas. Em Espanha, agricultores, comerciantes e hoteleiros protestam contra o preço da eletricidade. Embora o governo espanhol tenha baixado o IVA sobre a eletricidade de 21% para 5% e o preço da eletricidade tenha caído mais de 5% esta semana, a agricultura é um dos setores em risco. No verão do ano passado pagámos cerca de 70 mil euros e este ano pagamos 247 mil até setembro. 247.000. Na maioria dos casos, o agricultor está a vender com prejuízo. Está vendendo a pérdidas. Em Madrid, os hoteleiros que multiplicam os protestos apagaram as luzes das esplanadas na terça-feira à noite durante 5 minutos, deixando os clientes no escuro, num gesto simbólico contra os preços da energia. O porta-voz do setor pede apoios públicos. Este é um setor que ainda está a cozer as cicatrizes da pandemia e é um setor com pouca liquidez e margem de manobra. Quando uma fatura durante tantos meses sobe 300% ou 350%, é óbvio que não vai poder pagá-la. Consciente de que os aumentos dos preços da energia podem prolongar-se para além da primavera, o governo espanhol prepara medidas fiscais para mitigar o impacto. Nas eleições intercalares dos Estados Unidos, a onda vermelha esperada pelos republicanos acabou por não se verificar. Na Pensilvânia, o democrata John Fetterman foi escolhido para o Senado, ele que concorria contra o republicano Mehmet Oz, médico e personalidade televisiva. Mas os republicanos reforçaram o seu domínio noutros locais. Na Flórida, Marco Rubio manteve o lugar na Câmara Alta e Ron DeSantis assegurou um segundo mandato como governador. Conseguimos mais do que alguém pensava ser possível há 4 anos, mas temos muito mais a fazer e eu apenas comecei a lutar. DeSantis é visto como um dos poucos capazes de desafiar Donald Trump numa eventual corrida à Casa Branca em 2024. O antigo presidente deverá anunciar a candidatura já nos próximos dias. As eleições intercalares decidirão quem irá controlar o Congresso e quem detém posições-chave em determinados estados, mas os resultados finais poderão demorar vários dias, principalmente em estados decisivos como o Arizona ou a Geórgia. Só aí se saberá se o equilíbrio de poder se alterou em Washington e que impacto é que isso terá no restante mandato de Joe Biden. São 11.000 as pessoas despedidas pela casa-mãe do Facebook, Meta, o equivalente a cerca de 13% dos seus trabalhadores. Mark Zuckerberg assumia que as coisas não correram como esperado e depois do boom durante a pandemia de Covid-19, as perdas acumulam-se com o comércio online a voltar a retrair-se. A redução nas receitas deve-se também ao aumento da concorrência. Zuckerberg assumia responsabilidade, as coisas não correram como esperado, o que levou a que seja preciso reestruturar.
Mais cortes nos custos serão implementados nos próximos meses. Na semana passada, outra rede social, o Twitter, tinha despedido cerca de metade dos seus 7.500 empregados.